Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 10 de janeiro e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Joseph Smith História, versículo 6. Aqui Joseph Smith ele estava aos 14 anos de idade e ele conta qual foi o seu sentimento ao ver as pessoas de várias denominações diferentes se batizarem em uma igreja, em outra, né? As igrejas estavam falando, eis aqui, eis ali, a minha que é a do Senhor. E ele conta um pouquinho dessa experiência aqui no versículo 6. Diz assim, ó: Pois, apesar do grande amor que os conversos dessas diferentes crenças expressavam na época de sua conversão e do grande zelo demonstrado pelos respectivos clérigos, que ativamente levavam para promover esse quadro singular de sentimento religioso com o fim de converter a todos, como se compraziam em afirmar, deixando que as pessoas se unissem à igreja que mais lhe agradasse. Contudo, quando os conversos começaram a afastar-se, uns para um grupo e outros para outro, verificou-se que os supostos bons sentimentos, tanto como dos sacerdotes como dos conversos, eram mais pretensos do que reais, pois criou-se um ambiente de grande confusão e animosidade, sacerdote contendendo com sacerdote e converso com converso, de modo que todos os bons sentimentos mútuos, se é que jamais haviam existido, perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões. Bom, então várias coisas aqui dá para nós aprendermos aqui, né? Primeiro é que ele fala que existia um sentimento, né, da parte ali das pessoas que estavam se filiando às igrejas, né, um sentimento de amor, e até mesmo dos líderes religiosos, né, que o propósito deles era que todas as pessoas se unissem a Deus, né, não importava qual religião você escolhesse, mas que fosse servir a Deus. Mas quando as pessoas começaram a escolher qual denominação iriam pertencer, né, aí começaram a contender, né, um com um, outro com outros ali, dizendo a minha que é verdadeira, sacerdote com sacerdote, converso com converso, conforme é mencionado aqui, tá bom? Então, veja que interessante, né, eu trouxe alguns versículos aqui, porque a gente não tá, na verdade, se convertendo à igreja, a gente se converte ao Salvador, né, ao Evangelho de Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial. Bom, então eu separei algumas escrituras aqui, né, que fala um pouquinho sobre isso aqui. Eu peguei Regras de Fé, a 11ª, que fala assim, ó: Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Então, na nossa 10ª regra de fé, ela fala sobre essa liberdade, né? Que nós devemos deixar as pessoas escolher o que elas querem seguir, né? Isso não impede de nós prestarmos o nosso testemunho e convidar as pessoas a vir à igreja, a ouvir os missionários, tá bom? Mas nós não podemos ter esse choque de opinião como as pessoas estavam fazendo aqui, de começar a debater ou querer provar por meio das escrituras que as pessoas estão erradas. Não tem nada a ver isso, nós não podemos fazer dessa maneira, tá bom? Então, a respeito aqui no começo que ele estava conversando aqui, Joseph Smith, no versículo, ele fala que as pessoas, né, elas podiam escolher qual religião seguir, tá bom? E cada um deles seguia aquela que ele gostava mais. Porém, não é assim que deve funcionar as coisas. Por exemplo, eu separei aqui em João 5, versículo 30, as palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, nós não temos que escolher uma igreja na qual me adapta melhor, né? Aqui por exemplo, muitas pessoas falam, não, eu estou nessa religião, eu me sinto bem aqui, então não vou trocar. Não é questão de você se sentir bem ou não, é questão de fazer a vontade de Deus. O próprio José Smith, na história dele, ele conta que certa época ele gostou mais de uma determinada religião ali e até sentiu o desejo de se unir, mas ele não estava ali para fazer a vontade dele.
Ele queria saber qual era a vontade de Deus, qual era a igreja de Cristo. Tanto que quando ele vai ao bosque orar, né, e quando ele tem a primeira visão ali, ele pergunta, né, ao Pai Celestial e a Jesus Cristo a qual igreja ele deveria unir-se. Olha que rapaz sensacional. Quer dizer que se fosse tal igreja, ele seguiria aquela igreja. Ele não foi lá no bosque para se tornar um profeta, não foi nada disso, né? Ele queria fazer a vontade de Deus. Porque tanto hoje como naquela época, na época de Cristo, igrejas são diferentes, né? Tem doutrinas diferentes, mandamentos diferentes. As igrejas parecem até mesmo um menu na qual as pessoas podem escolher o que elas querem fazer. Por exemplo, né? Eu peguei aqui várias denominações. Você pode pegar se você quer uma religião que não guarda o dia do Senhor, ou que o dia do Senhor não seja o domingo, você vai achar essa religião. Se você quer uma igreja a qual não tem a palavra de sabedoria que pode beber, tem essa religião também. Se você quiser uma igreja, né, várias igrejas são diferentes. Numa igreja não pode jogar futebol, né? Na outra não pode cortar o cabelo, né? Então, será que todas essas coisas vêm de Deus? Claro que não. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tá bom? Então, não é Deus que faz essa confusão, são os homens. Se você quiser até mesmo uma igreja na qual não exista o dízimo, existe essa igreja. Só que igual o versículo que Jesus Cristo compartilhei aqui com vocês, né? A gente não está aqui para fazer a nossa vontade ou buscar aquela religião a qual a gente vai se sentir melhor, e sim fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso papel, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora algumas... O João capítulo 6, versículo 60 em diante, tá bom? É quando Jesus Cristo ele dá um discurso muito duro às pessoas. E vai acontecer isso na igreja. Em algum momento você vai ouvir algo que você não gostou, ou um líder vai falar de um determinado mandamento, insistir para que você possa guardar, ou que as pessoas possam viver esse mandamento. E nós não podemos ficar ofendidos, porque nós estamos na igreja de Cristo. Olha o que diz aqui em João 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Ou seja, isso que eu estou pregando está escandalizando você, está incomodando? Então, muitas vezes a gente vai estar ouvindo um discurso que não é pétalas, né? Ou ficar fazendo massagem ali no ouvido dos ouvintes, né? A gente tem que chamar, às vezes, ao arrependimento. E foi o que Cristo estava fazendo. E olha só o que continua aqui, ó, no versículo 66 em diante. Ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, muitos deixaram de seguir Jesus Cristo por conta disso. E então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E disse-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, independente, né, da bronca que nós levar, ou do líder chamar a atenção, para onde vamos nós? Eu tenho testemunho, eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, já puxaram minha orelha também, mas para onde eu vou? Aqui é a igreja de Jesus Cristo, então eu tenho que permanecer aqui. Eu acho linda essa questão de Joseph Smith perguntar a Deus. Por mais que ele cite que ele gostou de uma religião, enfim, ele não se filiou a ela, ele realmente foi perguntar a Deus. Então, se Deus tivesse falado para ele, tal igreja, ele teria ido e seguido os mandamentos daquela igreja. Mas não foi isso que aconteceu. A igreja de Jesus Cristo foi restaurada por meio do profeta Joseph Smith. Eu sou muito grato por esse evangelho. Eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, que nessa igreja tem o seu evangelho. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.